Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, nesta noite, por tudo que nós já ouvimos, sabendo, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra. É certo que vem fé e também outras virtudes, quando nós ouvimos a palavra, através do pregador e através dos hinos. Te agradecemos, ó Deus, pelo que já tivemos nesse culto. Pedimos que continue conosco, para a Tua glória, para terminar o culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Amém. Nós já ouvimos o que precisava de ouvir. Não precisa nem me preocupar de pregar, depois de ouvir o que nós já ouvimos. Tem coisa que a gente vê acontecendo aqui na igreja e a gente não fala nada e vai na mensagem, principalmente a hora da igreja, e encontra lá. Mas antes da gente falar naquilo, as pessoas já corrigiu, não precisa de... Às vezes a gente vai lá na ordem para confirmar mesmo. E quando a gente... Coisa que não, a pessoa muda aqui mesmo, né? Coisa que está meio fora de... Às vezes não precisa nem falar. Tem coisa que a gente percebe, está percebendo, mas... não é toda coisa que deve ser falada, principalmente de púlpito. Nós devemos pensar nisso, né? Porque é uma coisa que muitas pessoas ouvem e as pessoas sabem analisar o que está ouvindo. Então tem coisa que não é melhor a gente não falar. É uma das coisas que esse ministério que nós temos tem se mantido, ordem, e principalmente nos cânticos preferimos continuar com esses hinos antigos, dispensando ritmos e hinos que diz que são novos. E nós continuamos com esses hinos. Mas é isso, então nós vamos somente continuar o que nós estamos ouvindo. Eu peguei essa mensagem, eu nem não peguei, eu pensei na mensagem de estatura e depois eu peguei ela. Quando eu cheguei aqui, essa programação aí do programa do rádio está falando da estatura do varão perfeito. E aí o pastor Joaquim está lendo a leitura que Pedro fez todo o culto no programa. E simplesmente nós podemos continuar analisando nessa mensagem algumas coisas. Não precisa da gente querer fazer mais do que isso aí. Analisando bem essa estatura, nós vimos o pastor Joaquim falando hoje, agora no programa. O programa é baseado nessa mensagem, essa pregação. E o irmão Brana falou em relação ao último degrau da pirâmide agora, por último. A gente observa que as coisas encaixam. Então, falando da estatura, será que o irmão Brana tinha essa estatura? Teve essa estatura? A mensagem dele tem essa estatura. Porque provou ali que aquele homem que saiu do senatório, lá no lugar dos doidos, que era inimigo de pregadores, foi naquela reunião e ali tinha 300 pregadores que conheciam a fama dele.
e os 300 correram. E o irmão Branham ficou. Ele ficou só, e ele não conhecia o homem, mas ele projetou o amor, e foi o suficiente. Depois nós vamos continuar na mensagem vendo o que aconteceu, o que o amor fez. Aí nessa programação nós vimos falando assim que o que ele falou, o que falaram aí no programa, no Voz do Profeta, que tira o medo. Tira o medo. O amor, que é lá aquele último degrau da pirâmide, tira todo o medo, acaba o medo. Pessoas que estão com medo, toma essa estatura e veja se você vai ter medo. Você vai temer a quê? Ao quê? A quem? Então, é o último degrau, e o irmão Branham teve, lá naquela reunião, a manifestação desse degrau, que é o Pedra de Coroa. Nós sabemos que esse ministério, ele em si é pedra de coroa para as eras, para a igreja cristã de todo o mundo. É um ministério que veio coroar tudo que Deus fez durante as eras. É o ministério pedra de coroa. Então, não podia o irmão Branham ser ou carregar esse ministério sem ter essa estatura, sem ter esse último degrau ali. Aí se vê falar dele conversar com os maribondos, quando vieram nele. É a mesma coisa de Davi, que teve a experiência lá no campo com o leão e com o urso. Depois foi preciso inventar o gigante. Ele já tinha experiência com Deus. Então a gente vê nisso aí, eu já estou falando, depois da leitura que foi feita, que se Deus falou na boca do irmão Branham, conversou com os maribondos e eles voltou para o seu lugar, o irmão Branham pediu desculpa para eles. Ele manifestou amor por eles. E eles voltaram para suas casas e entrou lá no buraco. Ficaram quietos. Aquilo tinha que ser Deus, né? Porque senão ele tinha sido picado todinho. Aí eu não vou comentar outros fenômenos do que o amor fez, mas aquele touro selvagem, quando o irmão Branham ia orar por um irmão, ele passou por dentro de um pasto. Vocês sabem o que é pasto? E ele deu com aquele touro lá. O touro viu ele, e o touro era perigoso. E aí o touro levantou e veio em cima dele. E ele manifestou o amor por ele. Ele falou: eu estou errado, eu estou no seu terreno, você está no seu lugar. O touro vindo, e ele com aquela atitude, né? Eu não estou na estrada, eu estou passando aqui no meio do pasto onde o touro está. Não é ele que está ainda onde eu estou. E com aquilo o touro aproximou, como esse homem aproximou. E quando chegou a uma certa distância, o touro perdeu aquele humor que estava nele, e começou a fazer forças, e logo ele ajoelhou e parou antes de pegar o profeta. Então o profeta, tendo essas experiências, quando chegou lá, quando ele pregou o amor divino, ou seja, ele está pregando, falando um testemunho no amor divino. Mas quando chegou a hora, ele sabia o que tinha acontecido com os maribondos, com as abelhas, com o touro.
e algumas outras coisas. Então ele não teve medo daquele homem dar conta de pegar ele. Disse que ia pegar ele, depois não viu o restante ali, ia pegar ele e jogar ele lá no meio lá, e ia quebrar ele todo. A intenção do homem era essa. Mas quando o amor foi projetado, é estatura, é pedra de coroa. Aí o homem começou a ficar sem força, igual o touro ficou. E começou a sapatear e não podia andar. E o irmão Branham tinha dito: e você vai prostrar nos meus pés aqui. E não deu outra. Ele caiu nos pés do irmão Branham, em vez de acontecer aquilo. Então é de muito sentido, muito significado as virtudes da estatura do homem perfeito para nós. Vamos ler aqui um pouquinho, vamos ficar de pé? Mais, né? Porque já foi lida a leitura. Mas nós paramos aqui no versículo 12, nós lemos o 11 e ficou do 12 para frente. Então, vamos ler nisso devagar. Do capítulo 1. Eu estou aqui olhando em Efésios, mas é 2 Pedro, capítulo 1. Deixa eu chegar aqui, né? Que nós estávamos lendo o versículo 11. Mas aí continua, o 12, da segunda carta de Pedro. Eu não achei a minha Bíblia, peguei essa da Elisa ali. E aí é outra Bíblia que eu estou com ela. Mas você pode procurar aí segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Será que vai faltar a página aqui? Acho que não. Não. Esse aqui mesmo, né? Pelo que não deixarei de vos exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibas e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com a admoestação. Então nós vamos ficar só com isso aqui, porque nós vamos lendo cada dia, vamos continuar. Domingo, né? Deus abençoe cada um. Eu sei que tenho um tempo para sofrer, mas sei também que eu vou vencer. Jesus assim falou. Eu venci e vós vencereis. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo,
pátria bela Sião. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Sigo cantando, vou continuar. Cristo é meu alvo, vou no céu chegar. Muitas lágrimas eu chorei e sei que vou chorar, mas minhas lágrimas meu Jesus vai enxugar. Então, como nós estamos falando, se foi oferecido para nós essas virtudes, nós temos que chegar ao ponto de elas ser vindicadas na nossa vida. O ministério do profeta foi vindicado por Deus. As predições, as profecias, foi vindicadas por Deus, a palavra falada, e Deus confirmava aquilo. E também nós, eu creio que nós devemos pensar que Deus vai Deus, com cada um dos seus filhos, Ele vai, como é a palavra que eu falei, irmão? Vindicar. Vindicar o que nós estamos aprendendo na nossa vida, individualmente. Eu hoje pensei, eu queria voltar aqui, não precisa nem de eu ler, a respeito daquela irmã de cor. Ela estava na reunião e ela disse para o profeta, depois de ouvir, a irmã Brana pediu até licença para falar isso. Era uma referência pessoal. Ela disse: irmão, eu posso testificar? Ele disse: por que não? Pode testificar. Aí vocês sabem o que ela falou. E cabe a nós que estamos estudando isso aqui, ele aplicou isso, olhar para nós. Aquela irmã conhecia quem ela foi e sabia quem que ela deveria ser e o que ela precisava de ser. Mas ela estava reconhecendo o momento que ela estava. E ela testificou nessa caminhada, na estatura, a subida dessa ladeira, nessa escada. Depois do profeta dizem que nós estamos a caminho, nós estamos no nível mais alto já. Pedro estava falando com pessoas que estavam em outro nível daqueles que estão lá embaixo. Então, depois daquilo, eu analisando, ninguém veio aqui testificar, mas se chamar para testificar, depois de ouvir aquilo, a irmã disse: eu não sou o que devo ser, eu sei, nem o que eu quero ser, ou vice-versa, não sou o que eu quero ser, nem o que devo ser. Mas uma coisa é certa, eu sei certeza que eu não sou mais o que eu era. Então, se cada dia que nós vem aqui, nós cresce um pouquinho, como sempre é dito aqui pelo pregador,
Nós nunca vamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Eu creio que nós não vamos sair daqui pior, e nem como nós entramos, nós vamos sair daqui melhor. Vai crescer um pouco, vai subir mais um pouco na graça, no conhecimento. Então, esses degraus que ela falou, de não ser o que ela devia ser, ela conhecia que ela tinha que subir. E ela já tinha subido o primeiro degrau. Ela diz: eu não estou lá embaixo mais não, nisso aí eu já estou mais em cima. Quando pensando nisso, eu pensei, uma irmã passou aqui na frente, depois que terminou o culto, e testificou. Irmão, diante da minha situação, agora eu percebi que eu não sou mais do jeito que eu era quando eu comecei a enfrentar essa situação. Eu estou sentindo completamente diferente agora. A irmã testificou aqui na igreja. Já tinha um testemunho antes, né, que está até dentro da minha Bíblia ali. Mas aí ela falou com toda certeza, ela não pediu para vir aqui testificar, mas podia. Eu acho que quem quisesse testificar, podia testificar. Você conhecendo o que é a corrupção, e quando ela te rodeia, e você não tem coragem mais de se corromper, porque hoje o mundo está assim. Aí você vai ficando sabendo quem você é. Eu estava pensando nisso, a criancinha nasce, e ela começa a se mover, mas já não sabe de nada, mexe com os pés, mexe com as mãos, e tudo sem saber nada. Mas ela vai crescendo, um dia ela pega aqui na orelha e sabe que tem orelha. Oi. Aí ela começa a pegar no dedinho do pé aqui e saber que tem um pé. E ela vai achando esse corpo em si mesmo, e daqui a pouco ela está na condição de ir para a escola, ir para a aula. E vai assim, porque antes não tinha condição. Então a condição de ir para a aula já está bem mais adiantada no crescimento, até no conhecimento. Então nós vamos achando em nós mesmos essas qualidades. Será que nós estamos achando em nós essas qualidades? Na hora que a contradição vem, você vê que você já está diferente. Às vezes é uma pessoa boa, mas você agora pode analisar se você ficou melhor, se você melhorou um pouco com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. E não é só no sentido da pessoa que é iracundo, não. Qualquer coisa está com raiva, aquela coisa. Não, é em todo sentido. Eu melhorei, eu fiquei mais amoroso um pouco depois que eu tenho ouvido isso. Com as pessoas, ainda que seja de fora, eu tenho sentido amor pelas pobres pessoas corrompidas. Aí você vai analisando como é que está a sua situação diante da estatura que nós estamos estudando e estamos tomando, nós estamos alimentando disto. É como dizer, a fé vem pelo ouvir. Então essas qualidades também vêm pelo ouvir. Você vai ouvindo e vai agarrando essas qualidades. Depois você vê elas refletir, fazendo uma vindicação que você é uma cristã, que você é um cristão. Porque se nós for ler aqui na mensagem, a continuar também, 2 parágrafos, não dá mais para ler 2 parágrafos. Então, vocês estão entendendo? Aí nós podíamos dizer, quem quer testificar, daqui a pouco, terminando essa mensagem, você dizer, eu quero testificar. Tem muitas pessoas que gostariam de testificar a mudança que ele sentiu, que ele está sentindo.
Tem sentido? Mas então o profeta continua aqui falando: e a ovelha não fabrica lã, ela tem lã porque é ovelha. Há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor, vou fazer isto, reticência, aquilo. Não vá fabricar nada. Não, assim não se faz. A pessoa querer ser melhor, querer não passar raiva de nada, não se faz. Mas o que se faz então para essas coisas manifestar na nossa vida? A ovelha não se perde nem... A ovelha não se pede nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz lã e o faz porque é uma ovelha. Quando você é um cristão, simplesmente produz os frutos do Espírito, você não os fabrica, não os pode fingir. Não dá conta. Vamos ver se nós dá conta de ler esses 2 parágrafos. Não vá preocupar fazer-se algo que não é, unicamente seja o que deve ser. Seja o que você deve ser, e logo isso estará em seu lugar. Sai de você sem você ver, você fica na posição de cristão e essas virtudes vai fruindo. Você tem ouvido, há pessoas que dizem agora que me uni à igreja e já devo deixar de mentir. Ali está tratando de fabricar algo e não se pode fazer assim, sendo não há necessidade de fazer tal esforço. Eu tive opinião e eu fiz isso, eu fiz aquilo, deixei de fumar, deixei de mentir. Eu não minto mesmo. Mas diz assim: tal como um mulo. Aí vocês já sabem isso aqui como é. Ele finge, né, ser uma coisa, mas não é. Aí nós vamos para frente aqui. Olha, eu sou... Aí ele fala do pavão, do urubu, que mesmo fala. É um urubu. Assim é quando se procura fabricar a vida cristã. Não se pode fazer, não tem como fingir ser cristão e nem fabricar uma vida de tantas qualidades que é cristão e dizer que é cristão. Não, isso flui das pessoas para as pessoas. Então vamos aqui no 45. A primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo, não é? Nascido de novo, necessita primeiro é isso. Tem que ser transformado. E depois da transformação, então, o indivíduo será uma nova criatura. Quer dizer, nasceu de novo, se transformou e agora é uma nova criatura, então aquilo ali sai dele, aquilo ali flui da vida dele. Aí você pergunta: mas meu Deus, e eu? Como é que está? Agora, vá na via correta. Então você está nascido de novo, transformado, sendo uma nova criatura. Agora vá na via correta. E agora já não se tem que preocupar pelas penas de pomba, né? Elas tomarão cuidado de si mesmo quando você tem
renascido, sim, sim, Senhor. Como sempre tenho dito, se você toma um porco e lava completamente, e lhe põe um traje fino e solta, ele vai regressar diretamente para o lamaçal. Por isso que as igrejas estão retornando como a porca volta depois de que recebeu o Espírito Santo e tem 12, e tanta coisa, e tanta coisa, e tanta doutrina, tanta coisa, e depois vai se abrindo e vai voltando para o mesmo lamaçal do qual saiu. Mas o novo nascimento, a pessoa não aceita isso, não. Se a igreja voltar para a lama, ela não volta com a igreja para a lama. A igreja que ensinou que era tal e tal, e não podia fazer tal e tal, agora já pode. É hora de voltar, então. As coisas, o cão voltar ao vômito. Quer dizer, ele vomitou aquilo, fez mal para ele, e daí ele vai voltar lá. De novo, é isso que está acontecendo com a humanidade. Aí tem coisa, irmão, que a gente aqui não deve falar. A gente deve governar a boca. Mas a pessoa sai com aquele impulso tão grande, um plano, um projeto, uma intenção tão grande, tão boa, e depois que ele mistura em alguma coisa, ele muda de ideia, ele muda de plano. Aí é assim que acontece, está acontecendo com a morte da igreja. Ela vai morrendo sem ver que está morrendo. Mas vamos ver. Você tem que mudar de natureza, e logo o demais cairá em seu lugar. Amém? O demais cairá em seu lugar. Então é isso. É o novo nascimento, é a transformação. É ser a nova criatura. E tudo que é necessário vai aparecer. Dessa estatura, desse degrau de virtude, vai sair da pessoa. Então é isso, irmão. Graças a Deus. Deus nos abençoou. Deus continua nos abençoando.